Olá, sejam todos muito bem-vindos à gravação deste vídeo. Eu sou o pastor Rubens Antônio de Paiva. Eu sou o Paiva aqui do Mercado Paiva, né? Hoje eu estou aqui como Paiva e iniciando aqui as minhas atividades. Hoje pela manhã, depois de muito tempo, devo confessar a vocês, né, sem ler a palavra de Deus, mas porque, Pai, depois de tanto tempo assim, sem ler a palavra de Deus, então, a comunidade, nós acabamos por trocar a palavra de Deus pelas palavras prontas, né? Nós vamos para o Facebook para assistir mensagens prontas. Nós muitas vezes aí usamos os aplicativos da Bíblia, né, para ler alguma coisa, e nos esquecemos aqui, ó, dessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de papel mesmo, essa daqui, né? Que eu acredito que nós não deveríamos trocar, embora eu também tenha trocado, né, por muito tempo só lendo a Bíblia no celular e pegando mensagens prontas e, na verdade, negligenciando a leitura da palavra de Deus. Bem, eu vou tentar me corrigir nessa parte, né? Eu sei que, devido à tecnologia, aí não é muito fácil, mas pelo menos eu prometo, não para vocês, prometo para mim mesmo, que vou tentar mudar, vou tentar fazer uso da Bíblia escrita, da palavra de Deus. E abrindo a Bíblia aqui, eu me deparei com uma passagem que se encontra no livro de Provérbios. E, mais especificamente, sobre a mensagem que o autor dessa Bíblia ela traz para nós, né? Ele traz algumas notas explicativas, entendeu? Que é muito interessante. Essa Bíblia aqui é muito boa. Eu não vou falar da origem dela, de quem que ela era, porque aí eu não vou aguentar falar com vocês, tá? Aí eu já surti um efeito grande aqui, já não estou conseguindo fazer aqui a minha gravação. Mas vamos lá. A nota explicativa que eu encontrei e que me chamou a atenção foi essa aqui, onde o escritor dessa Bíblia, ele diz: eu e meus filhos, Provérbios 2:16, ensinando a respeito da pureza sexual. Há algo muito importante que nossos filhos devem saber a respeito da imoralidade sexual. É um caminho de morte. Todo aquele que se envereda por ele corre o risco de destruir sua vida. Para que nossos filhos não comecem a andar por essa estrada tão perigosa, é preciso ensiná-los a escolher a rota segura. A sabedoria personificada no livro de Provérbios mostra ao jovem que somente quem teme ao Senhor é capaz de estar atento e vigilante contra a sedução da imoralidade sexual. Por isso, não é suficiente orientar os filhos a não navegar por sites com conteúdo impróprio, a não consumir revistas sensuais,
a não assistir programas com cenas de nudez e sexo. É necessário ensiná-los a preencher a mente com os valores de pureza, santidade e integridade que encontramos em Deus e na Sua palavra. Nossos filhos precisam aprender a amar a Deus e andar com Ele diariamente, nutrindo tal comunhão com o Pai, que o menor deslize nessa área causa tristeza e arrependimento. Quanto mais encherem a mente com a palavra, lendo-a, memorizando e meditando dela, mais prazer terão em Deus e menos serão tentados a pegar atalhos em busca do prazer sexual. Deu para você perceber a profundidade do ensino desta palavra? Agora eu te pergunto, como que os pais irão ensinar os seus filhos sobre a impureza sexual, sobre a imoralidade, se muitas vezes, até mesmo nós, os pais, estamos, de certa forma, assim, vendo cenas, pessoas que muitas vezes aí vai encher, né, vai assim aguçar aquele pecado, mesmo aquele pecado que já estava lá no fundo, dominado pelo Espírito, né? Porque o poder do Espírito Santo, ele faz com que o pecado que existe na nossa carne, ele fique, como por assim dizer, adormecido, sem força. Quando o Espírito predomina sobre a carne, o pecado ele não se ergue, ele não se levanta, ele fica dominado pelo Espírito. Mas isso não quer dizer que ele que ele foi extinguido. O Espírito Santo que Deus extinguiu, acabou, entendeu? Não, não acabou, porque se assim fosse, não existia pecado de imoralidade na vida dos crentes, né? Não é mesmo? E não é isso que nós vemos hoje em dia, com todo respeito, tá? Não é isso. A nossa sociedade está de uma forma muito profunda aí, né? Enraigada nesses pecados, fazendo com que esse pecado venha a ressurgir, venha a renascer dentro de nós, né? E como que esse pecado ele reacende? Como que ele renasce? Como que ele volta à cena novamente? É aquilo que o ensino ali fala. É quando nós assistimos ou vemos aquilo que nós não devemos ver, né? Aí o pecado ele começa a ter força, ele começa a reacender. Você vai dizer, graças a Deus que eu não estou nessa. Graças a Deus que eu não corro esse risco. Aí eu quero perguntar para você, vou até chegar mais perto aqui para perguntar para você. Você tem Facebook? Você tem celular? Olha, eu tenho redes sociais. E assim que eu abro as redes sociais hoje em dia, a exposição do nu, a exposição do vulgar, é patente aos nossos olhos. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu com as redes sociais, porque as mulheres parece que estão ganhando alguma coisa com a exposição do vulgar, com a exposição. Não sei se esse negócio de like aí
dá dinheiro, viu? Não sei para dizer para você, né? Mas para ganhar uma curtida, para ganhar um like, tá valendo qualquer coisa, entendeu? Tá valendo expor quase tudo aí. E não tem como você fugir. Também não sei se tem como viver sem estar presente nas redes sociais. Isso aí é uma coisa que cada um vai falar para si mesmo, né? Mas a partir do momento que nós ali entramos, filtrar ou separar o que é bom tem um preço muito alto, viu? Tem um custo muito grande separar, né? Então aí eu volto à meditação da palavra de Deus para que esse vídeo não se torne muito longo, né? Porque nós, para exigir das pessoas alguma coisa, nós temos que ter a autoridade para dizer assim, nós temos que ter moral. Quando se trata de filho, nós temos que ter moral para falar para eles, olha, você não pode navegar por sites pornográficos, você não pode alimentar-se com a nudez, com o vulgar, porque você, desta forma, você vai estar correndo o risco de voltar à prática ou praticar essas coisas que para Deus é considerado ilícito, pecado, né? Porque é gerado na mente, né? Depois desce para o coração, daí vai para a prática real do pecado, né? Uma sequência. Se o coração está cheio, se deixou penetrar na mente, desce para o coração, nasce o desejo, e daí para a prática em si é um pulinho, né? Então, para fazer como o texto está dizendo, ensinar para os nossos filhos este ensinamento bíblico, dar este conselho, nós precisamos nos corrigir a nós mesmos, né? Eu preciso corrigir a mim mesmo, eu reconheço que preciso, porque tem algumas coisas lá nas redes sociais que eu acho que é certo, que não é errado, né? Mas com isso eu consumo aquilo que não é também, né? Mas vamos ficar por aqui. Vamos partir do princípio que nós sabemos o que é certo, o que é errado, e que estamos fazendo o possível para andar nos caminhos do Senhor, para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. E dentro da medida do possível, nós vamos ensinar os nossos filhos, né? Vamos falar para eles sobre esta verdade bíblica, né? Enquanto nós vamos aí trilhando o caminho do céu, né? Caminhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? É o caminho da santificação que começa lá no batismo, quando você aceitou Jesus. E vai indo. Aí nós não sabemos, a Bíblia diz que nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição. É um processo. A salvação é um fato. Você aceitou Jesus e você está salvo. Jesus garante a sua salvação. Mas a santificação é um processo. E não acaba, né? Não acaba. Que pena. Poderia acabar. Quando eu chegasse aos 60, Deus dizia assim, você está livre, você já chegou no fim da carreira, já ganhou
já a sua salvação já está garantida, né? Mas não é assim não, né? Pelo contrário, nós vemos pessoas de maior idade do que eu vivendo na prática do pecado. Então não acaba. Vamos ficar por aqui. A batalha é grande. A guerra é feita de muitas batalhas. Vamos vencendo uma batalha de cada vez, tentar vencer uma batalha de cada vez, né? Quem sabe nós vamos ganhar esta guerra de qualquer forma. Né? Que os que morreram pela causa também alcançaram a salvação, né? E foram muitos que morreram pela causa. Fique com Deus, na paz do Senhor.